Deixa eu dar as Não boas-vindas pode. aqui para João Ricardo Batista, o homem do João Tribunal do Júri, que tem Ricardo. Olá, júris, olá. que tem a Bom voz dia. mais sedosa do direito criminal que eu conheço. Ah, é? Olá, olá, bom dia a todos. Obrigado pelos elogios, obrigado pelas palavras carinhosas. Quero dar as boas-vindas aqui para a doutora também. Que prazer tê-la novamente aqui no nosso Clube Criminal, nosso encontro diário. E eu fico muito feliz por ter a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Eu já tenho uma pergunta para a doutora, que se o Rodrigo me permitir, o Thiago já deu as boas-vindas para o pessoal. Deixa eu dar boas-vindas para o Thiago primeiro, Tá, okay. Calma. Tudo tem seu tempo, Improviso. Tudo tem seu tempo. Meu requerimento. Mas eu estou muito bem acompanhada hoje, né? Pelo João, pelo Thiago, pelo Rodrigo, eu estou muito bajulada hoje. Não foi eu que tirei ele, não, viu? Ele que saiu porque ele quis. Ele saiu. Grande professor. Justamente agora que ele O João deu aquela de tiozão hoje, foi desligar o microfone e saiu da live, sem querer, tenho certeza. Vamos lá, voltou já, tá ele aí. Pessoal, muito bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui no Clube Criminal. Doutora Marinês já é nossa parceira, já é, acho que é a segunda ou terceira vez, né, que a doutora Marinês está por aqui, segunda ou terceira vez. Hoje veio, né, especificamente porque tem um livro novo aí, daqui a pouco eu quero mostrar a capa aqui do livro novo da doutora Marinês, bastante interessante, muito importante, publicado por uma editora, sempre falo para os colegas que é a melhor editora em livros de perícia forense que a gente tem, né, é uma referência em livros de perícia forense, editora, o nome da editora, doutora Marinês? Eu só lembro da capa. Millennium. Millennium, editora Millennium, que é referência, né, em livros de perícia forense, tem livros de perícia forense de todas as áreas, e esse agora de perícia de voz, com a doutora Marinês como uma das autores. Mas, João, você tinha uma pergunta aí, João? Acho que o João agora Coitado, levantou e travou ali. Eu acho que ele tinha que... Agora está travado, o Rodrigo está travado. Será que ele... João? Desculpa, João, a sua pergunta aqui na pergunta, vai lá. João. Vamos lá, minha pergunta, doutora. A gente fala muito sobre prova, mas a gente, como advogado, pode também passear nos caminhos da contraprova. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Poxa, quando já tem uma perícia no processo, o que a doutora indica para a gente contra-argumentar, para a gente refutar, para a gente impugnar laudos periciais? Eu tenho essa dificuldade nos meus processos, às vezes eu tenho perícias que eu acho que elas são inconclusivas, e aí eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, sobre contraprova pericial. Então, você sempre tem o direito, você inclusive tem direito a ter um segundo perito, claro. Então você tem lá uma perícia de voz, que é a minha área, que é o que eu vou falar. Dentro dessa perícia de voz, você tem que ter, pelo menos, os testes que são obrigatórios. Se você ficar desconfiado, é melhor perguntar, será que essa perícia foi feita de maneira correta? E eu posso te dizer que, assim, não são muitas pessoas que fazem perícia dentro das normas nacionais e internacionais. Então, por exemplo, quando eu for fazer minha perícia, eu vou fazer primeiro um teste de admissibilidade. E esse livro mostra muito bem isso. Esse áudio é admissível para se chegar a alguma conclusão? Não, não é admissível. Então, não é admissível, a perícia não vai ser feita. Entendeu, João? Porque às vezes a pessoa pega uma gravação de 1 minuto, dentro desse minuto tem 4 pessoas falando, vai pegar uma palavra e dizer que o seu cliente é aquele por causa daquela palavra. Isso é impossível de ser feito. Então, os testes de admissibilidade estão bem... tem um capítulo só sobre isso nesse novo livro, diz muito isso. É para ajudar justamente os advogados. Você pegou uma perícia, não tem teste de admissibilidade de áudio ou de imagem, acabou. Acabou a perícia. Você pode, inclusive, quesitar sobre isso. Foi passado, foi feita a admissibilidade, o áudio está bom para ser periciado, tem quantidade de fala líquida suficiente para se fazer uma perícia. Então, isso precisa, vocês, advogados, precisam estar ligados nisso para fazer pergunta. E sim, você pode fazer uma contraprova sem dúvida nenhuma. Importantíssima essa pergunta do João, acho muito interessante, porque a maior dificuldade, assim, eu vejo muitas perguntas disso. Quando chega nesse momento, o advogado às vezes nem sabe, mas quando faz uma perícia, vai abrir para o advogado apresentar quesitos. Muitas vezes, né? Às vezes o juiz pula essa etapa, mas enfim, abre para o advogado apresentar quesitos. E aí você não sabe o que você pergunta para aquele perito específico. E às vezes o interessante é você não perguntar naquele primeiro momento, ou fazer umas perguntas mais abertas, deixar ele fazer todo o procedimento dele. Depois que ele faz o procedimento, você vem com uma nova perícia. Por exemplo, a doutora Maria Inês lá faz uma perícia e vai falar, olha, essa perícia da forma como foi feita é totalmente nula, é inválida. É impossível determinar isso, é impossível determinar aquilo.
são estratégias processuais muito legais, João. Dá para utilizar de várias formas aí, né? E também tem uma outra coisa, Rodrigo. A gente faz consultoria de quesitação. Você, como advogado, você não conhece uma perícia de voz. Então, o que eu perguntaria, por exemplo, numa perícia de engenharia? Eu não tenho a mínima ideia. Então, eu acho que a gente faz consultoria de quesitação. Então, dá uma olhada nessa perícia, o que aconteceu, pergunta isso, porque aí a pessoa vai ter que realmente ter uma outra posicionamento, né? Muito boa essa pergunta mesmo do João. Rodrigo, me permite aí, eu quero também fazer essa distinção aqui com a doutora Marinês, para perguntar se isso já aconteceu com ela na prática e etc. A perícia de voz, normalmente quando ela é requerida num processo, ela vai entrar ali no processo, em termos técnicos jurídicos, como um exame de corpo de delito, tá? Lá no artigo 159, etc. Sim. Normalmente, quando o advogado requer essa perícia de voz, muitas das vezes ela é indeferida. Por exemplo, uma perícia costumeiramente requerida. Perícia de voz e interceptação telefônica. Tem pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça de que ela é dispensável, tá? De que ela não é indispensável, de que ela é algo, né, subsidiário, não necessário, porque tem outros elementos da interceptação telefônica. Travei? Eu travei? Não, Eu travei? pode falar. Não. Porque ela tem outros elementos, né, da interceptação telefônica, por exemplo, como o ID do telefone, como o registro de e-mail do número que comprovariam a origem. Mas hoje, tá? Hoje, não somente, na minha opinião, a interceptação telefônica, como áudios de WhatsApp, gravação ambiental, são passíveis de ser submetido a uma perícia de voz. E o que eu tenho percebido, e aí o João levantou uma bola que é bastante interessante, vou cortar aqui. Se você pedir a perícia de voz para o magistrado, essa perícia pode ser indeferida. Para o magistrado, a prova é a gravação que está ali apresentada. Você, como advogado, vai vir apresentar a contraprova. Você não vai pedir para o magistrado fazer uma perícia de voz e na perícia de voz você indicar a doutora Marinês, por exemplo, como sua assistente técnica. Você já vai contratar a doutora Marinês para produzir a contraprova e juntar essa contraprova nos autos. Porque aí ela não vai ser indeferida, a prova já está produzida, já está ali. Porque, inclusive vou falar, e era essa pergunta que eu quero falar para a doutora Marinês, e eu quero que ela distingua bem isso para vocês. A gente não tem, no nosso Código de Processo Penal, uma previsão legal, um procedimento, um protocolo, como a gente tem para o reconhecimento de pessoas, aquele reconhecimento facial ou fotográfico. A gente não tem no Código de Processo Penal uma previsão legal do reconhecimento de voz. E o reconhecimento de voz é tido como uma prova atípica, mas admitida, não prevista em lei, por isso é atípica, né? Uma prova inominada, que bebe da água do procedimento do reconhecimento de pessoas. E aí eu vou dizer, tem jurisprudência do STJ recente falando, olha, a testemunha reconheceu a voz do sujeito e leva isso como reconhecimento de voz. Uma testemunha, uma pessoa leiga, fazendo um reconhecimento de voz num áudio sem qualquer cuidado. E aí eu queria que a doutora Marinês fizesse essa distinção da perícia de voz para essa prova que eles admitem por vezes completamente inidônea e falível, totalmente falível, do reconhecimento de voz realizado por qualquer pessoa. Faz essa distinção para a gente, doutora Marinês. Ok, então eu vou dizer para você que a maior parte das perícias de voz que eu faço, eu atuo como perita do juízo, por mais interessante que seja. Então, de 20 perícias, normalmente 12, 15 são como perita do juízo. Então, acho que as coisas vão se modificando. Vamos falar sobre o número de telefone, tá bom. Então, seu cliente tem o número do celular tal, e aí aparece a voz dele uma vez e tal. E ele fala, bom, tá bom, só que esse telefone é meu, mas não sou eu que estou falando nele. Alguém falou no meu telefone, não fui eu. Então, o número de telefone não é exatamente eu acho, não sei, vocês aqui podem dizer, não é exatamente só porque o número é meu, sou eu que estou falando. Porque só dá para saber que sou eu que estou falando se tiver uma perícia da minha voz. Então, acho que isso é mais importante. Aí, respondendo aí para o Tiago, reconhecimento é uma coisa que a gente não admite de forma alguma. Existem vários estudos americanos mostrando que quando você é submetido a algum tipo de assalto, ou algum tipo de amostra de voz, ou amostra de
de imagem, isso fica gravado na sua cabeça por mais ou menos uma semana. Então, a sua chance de acerto de 80% é se você, depois de uma semana, ouvir novamente essa voz ou ver novamente esse rosto. Nós temos vários estudos assim. E aqui, a gente sabe que não vai ser na próxima semana, vai ser daqui a muitos meses. Então, esses estudos, o último até que a gente colocou aí no livro, depois de 3, 4 meses, então, a pessoa tem uma chance de mais ou menos 5% de possibilidade de acertar o reconhecimento. Então, reconhecimento, realmente, lá na antiguidade a gente até reconhecia, tem vários estudos, tem vários casos americanos e tal, mas hoje em dia não. Há necessidade de uma metodologia específica, né? E o Thiago falou algo que ali, que a gente pode até pensar também, que é o seguinte: se você não demonstra a necessidade daquela prova, é difícil o juiz aceitar a produção da prova. Isso em qualquer fase processual, com qualquer tipo de prova. Então, se eu tenho um parecer, por exemplo, de um perito de voz falando, olha, é impossível determinar quem é o dono daquela voz específica, a partir daí o juiz já não pode mais ignorar. Porque tudo bem, ele tem o livre convencimento motivado. Agora, se eu, defesa, juntei uma prova processual, uma prova dentro daquele processo, ela vai ter qual que vai ser a validade dela, né? Qual que é o tamanho da validade dela? É o tamanho que o juiz determinar, porque ele tem o livre convencimento, mas tem que ser motivado. Ou seja, ele vai ter que falar sobre sua prova. Ah, Rodrigo, mas eu já fiz prova e o juiz nem olhou. Cara, eu sempre falo isso, junta uma mão de um lado, uma de outro, faz assim e fala assim, graças a Deus, porque você vai subir para o tribunal e aí você vai mostrar que, opa, olha só, não foi apreciada tal prova. Então, essa sentença não está fundamentada, porque o juiz é obrigado, pelo menos, a falar sobre as provas que eu juntei. Ele não pode ignorar aquilo. Ele não pode fingir que aquela prova não existe. Ele tem o livre convencimento, mas tem que ser motivado. Ele tem que passar por cima, ele tem que vencer aquela prova que você trouxe no processo. Talvez ele tenha essa alegação que o Thiago disse. Olha, é impossível determinar de quem é aquela voz específica, mas o número de telefone é dele, juntando com aquela testemunha tal, juntando com aquele outro, eu me convenci pela culpa. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é ele fingir que não viu. E aí não tem como, né? É aquilo que a gente sempre fala. Uma vez que aquela perícia está estampada lá no processo, falando que é impossível determinar, porque, se eu me lembro bem, acho que era 3 minutos, né? Um áudio menor do que 3 minutos, não tem como identificar quem é o autor ali da voz. Legal. E o segundo ponto que eu prestei atenção aqui no que a doutora estava falando, que foi brilhante também, achei muito interessante, essa questão, por exemplo, de eu contratar um perito em um processo que tem esse reconhecimento, para que o perito, naquele meu processo específico, diga, olha, a chance dessa pessoa que está fazendo o reconhecimento, com este tempo de reconhecimento, ela é de 6%, de 7%, segundo o estudo XYZ. Porque isso vai trazer a pulguinha atrás da orelha do magistrado. Porque aí sim, em vez de você pegar uma notícia, você tem um perito que vai fazer uma análise daquela linha, daquela história que aconteceu, e vai falar, olha, e aí vou estender minha pergunta, agora que vem minha pergunta, né? A distância que estava, a iluminação do dia, isso tudo consegue entrar nessa perícia, nesse laudo, nesse parecer, vamos dizer assim? Com certeza, você tem contemporaneidade, você tem... Nós estamos falando agora da perícia de face, né? Agora acho que misturou. Deixa eu falar das duas. Tanto na perícia de voz quanto na perícia de face, você tem que ter a análise da admissibilidade daquela imagem. Eu não posso comparar a sua face, Rodrigo, com a foto sua 3x4 de quando você tinha 10 anos de idade. Não é possível isso. Porque você tem o crescimento, então não tem várias coisas aqui. Especificamente no áudio, que eu acho que é importante para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo, vou dar um exemplo simples. Se você fizer uma gravação com um determinado número de amostragem, por exemplo, uma amostragem baixa de 22 kHz lá, o que vai acontecer? Você vai cortar as faixas agudas. Então, só por cortar as frequências agudas, você pode ter a perícia já impossibilitada de fazer, dependendo do tipo de voz. Então, tem muita coisa para se falar aí nessa questão pericial. Eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar. Uma pergunta bem interessante que nos veio aqui no comentário, a doutora Luciane fez, sobre as emoções interferindo na identificação
do possível emissor dessa voz, né? A gente bem sabe, por exemplo, um cantor emocionado, um cantor chorando, ele não consegue cantar, emitir a voz, o seu aparelho vocálico não consegue exprimir o que realmente ele está desejando naquele momento, né? A doutora pode falar um pouquinho sobre isso? A emoção do indivíduo que está falando interfere na identificação de quem seria o autor daquela voz? Nós temos algumas coisas, João, dentro da voz, por isso que o livro também se chama assinatura vocal, que é como uma assinatura que você faz. Você pode não repetir exatamente a sua assinatura em todos os documentos, mas continua sendo a sua assinatura. A assinatura vocal também é assim. Então, mesmo que a pessoa esteja emocionada, alguns parâmetros são robustos para as análises de voz. A gente considera, assim, as emoções. Dentro do livro, já entrando um pouquinho, mas ainda eu quero voltar a uma coisa, nós temos a voz do Sandro Dota, do caso da Bianca Consoli. Tem 2 amostras de voz dele. Uma, ele está negando veementemente o crime, então você percebe uma voz intensa, agressiva, com palavras agressivas. E logo depois, em alguns meses, ele deu outra entrevista, dizendo, não, fui eu mesmo que matei, etc. Uma voz super calma, chorosa, etc. Só que as características vocais dele, a assinatura vocal dele é a mesma. A gente consegue identificar, independente das emoções. Doutora, mas devem ser consideradas. Tem um ponto interessante, que aí eu até gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu era mais menino, assim, mais adolescente e tal, eu participava de algumas situações que eu gravava. Música, né? Eu cantava e tal. E a gravação vocal, ela aparece dentro de um gráfico, assim, que é uma série de ruídos. Parece aquele eletrocardiograma, né? A voz, sim, quando ela sai no programa se o Rodrigo puder mostrar aí, ela sai toda, assim, ruidosa. E eu lembro que teve situações onde precisava, às vezes, editar uma certa parte daquele gráfico ruidoso. E isso, exatamente assim. Quando a gente pega um trecho específico da voz, a gente nada mais tem do que um ruído mesmo. É um barulho, aquele barulho, sabe? E a gente percebe que a voz nada mais é do que uma sequência de ruídos, uma atrás da outra. A doutora pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre esses ruídos e como identificá-los, como a pessoa é dono daquele ruído. Tem alguma coisa a ver essa identificação dessa sequência de ruídos como o autor da voz? Essa pergunta é muito boa, João. Quando a voz, o som da voz é produzido na laringe, como se fosse o som de um barbeador elétrico. É esse sonzinho que, quando a gente abre o espectrograma, a gente escuta esse zzz. Ele é produzido aqui na corda vocal. Aí, depois que ele é produzido, esse som vai ser transformado pelo seu trato vocal. Então, a forma como você articula os sons, a forma como você leva a sua língua, a sua ressonância, projeção, o tamanho da sua face, movimento da sua língua, tem uma série de coisas que vão transformar esse zzz, que é o ruído, só que ele é ruído com frequência e intensidade, mas é um ruído, esse ruidinho na voz que você escuta. E é por isso que as pessoas são tão diferentes, porque as pessoas têm faces diferentes, trato vocal diferente, têm melodia da voz diferente e uma série de outros detalhes aí bem diferentes também. Show de bola. Teve uma pergunta aqui que eu separei desde o começo, ela está até fixada aqui, que foi da doutora Luciane, que foi assim, quais são os principais crimes que a doutora faz perícia de voz? Eu achei bem interessante isso. Quais são os principais crimes de atuação? Assim, tem alguma frequência de um crime maior? Uma boa pergunta, quero entrar na área da linguística forense um pouco, porque nós temos sido procurados para fazer as transcrições e o detalhamento linguístico forense de oitivas. Então, de repente, é uma área que muitos advogados acho que nem pensam. Então, a pessoa vai dar um depoimento para um delegado, vai dar um depoimento. Cada palavra que ela fala e como ela fala importa para a gente, porque a gente interpreta isso de uma forma linguística, que palavras que ela usou, se ela usou as negativas, se ela não usou as negativas, quais são os elementos naquela oitiva que poderiam indicar que ela não estava falando a verdade. Quais são os elementos daquela oitiva que ela está falando a verdade? Então, eu tenho sido procurado, respondendo aí pela Luciane, não para identificação de voz, mas em muitos processos criminais para fazer as transcrições das oitivas. Então, num caso recente, por exemplo, uma pessoa se jogou num apartamento
e supostamente se jogou, e aí a única pessoa que estava junto deu, acho que foram 4 oitivas, e em cada oitiva ela conta a história de uma forma. E quando você vai contar, e aí, mas você estava na sala, não estava na sala? Não, eu estava lá, mas depois fui para o outro lado, mas... Então, tem tantas incongruências que a gente entrega, claro, depois para o advogado que vai trabalhar com isso. Então, essa parte da oitiva é o que eu tenho feito dentro de casos criminais, essa contribuição. E aí, a gente materializa a fala daquela pessoa, coloca dentro de um laudo, faz todo o trabalho explicando que tem incongruência, que não tem, e essa é a contribuição. Eu trabalho mais isso, porque os peritos criminais são os que fazem as perícias de voz, normalmente. Legal. Às vezes a gente é chamado como assistente, mas... Eu vejo aí uma janela de possibilidade para que a gente atue de maneira diferenciada dentro de um processo. Também. Porque se isso não é o tradicional, não é o comum, eu me vem na cabeça esse exemplo, desde o começo ele está vindo, que é o exemplo da ilegalidade do policial que invade o domicílio. Desde o começo, o policial fazia isso, ele invadia o domicílio por conta de uma denúncia anônima, encontrava droga, arma, enfim, o que ele quisesse encontrar lá dentro, e era, como que eu posso dizer, ele era validado pela questão do flagrante. Olha, ele estava em situação de flagrante, então o meu ingresso no domicílio está validado. De repente o tribunal mudou a ideia e começou a falar, não, peraí, você precisa de uma autorização para entrar dentro da residência. Isso não pode, isso não é permitido assim. E com a perícia de voz eu começo a ver a mesma coisa. Sabe, a gente começar a martelar isso e mostrar que, peraí, excelência, com menos de 3 minutos, esse áudio de menos de 3 minutos, é impossível determinar de quem é a voz que está aí dentro desse áudio. Então não dá para ser feito assim, não dá para ser feito de qualquer forma. E lá na frente, o tribunal começar a reconhecer, não, realmente, um áudio de 3 minutos, ou realmente o que essa perícia apontou dentro desse processo, ele não serve como uma prova. E aí a gente começar a desconstruir um processo todo. Né? Que é isso que a gente sempre brinca aqui, nós somos desconstruidores, na verdade, né? O Ministério Público acha que tem uma prova forte, e no final a gente tem que mostrar que a prova forte é fraca. E outra coisa que me veio, João, até vou jogar a bola para você, quero saber a sua opinião aí. Esse laudo que a doutora falou sobre se a pessoa, não se a pessoa está mentindo, mas a impressão que ela dá, de acordo com o depoimento dela, isso para um tribunal do júri, João, qual que é o impacto que você acha que teria? Para o jurado, que é uma pessoa leiga, que você não, tem um laudo... escolhe palavras. Quando você está falando a verdade, você escolhe determinadas palavras. Quando você está mentindo, você tem outra forma. A linguística forense estuda muito isso. E é muito respeitado, especialmente nos Estados Unidos, né? João, desculpa, eu te cortei. Não, eu queria fazer uma meia-culpa, um advogado do diabo, com o que o Rodrigo falou. Ele está falando sobre a impossibilidade da gente reconhecer o emissor de uma narrativa em 3 minutos. Agora, a pergunta eu vou jogar batata quente no colo da doutora, tá? Eu me imagino uma pessoa pegando um trecho de 3 minutos meu sustentando no tribunal do júri e falando que aquele não é João Ricardo. Eu imagino pegando o Rodrigo, do jeito que ele fala, tão peculiar. Esse é o Rodrigo Alvarez, pegando 3 minutos de uma aula do Rodrigo e falar, esse não é o Rodrigo. Tem pessoas que têm uma forma de falar muito peculiar. E aí, por exemplo, eu mesmo me identifico dessa maneira, sobretudo quando eu entrei no tribunal do júri, que a gente começa a sustentar e falar de um jeito muito característico, e não consigo ver outro advogado que tenha uma característica tão individual como a minha e como qualquer tribuno do júri, sei lá, pegar um Quaresma, um Zanoni, parece que é assim, é inconfundível. Ainda assim, a gente pode levar em consideração esse tempo mínimo de 3 minutos, esses parâmetros para falar. É inconclusivo que essa voz é do Quaresma, que essa voz é do Rodrigo Alvarez, que essa voz é do João Ricardo. Não, mas o que acontece é o seguinte, João. Nós temos um público grande aqui, então a gente precisa dar uma média. Estou falando de áudio comum, áudio que foi gravado, áudio de telefone. Quando a gente fala sobre pessoas especiais, especialmente as pessoas que estão acostumadas a falar, aí sim, você me dá 1 minuto da sua voz que eu sei que é você. Mas esse não é o comum, tá? Por isso que a gente precisa ter um parâmetro para poder. Eu, por exemplo, estou fazendo uma perícia agora que tem, acho que, umas 3 ou 4 frases, mas a pessoa tem uma troca na fala muito específica. Então, como ela tem essa troca na fala, que é o caso, por exemplo, da Elise Matsunaga Kitano, que vocês vão ver no livro. Em vez de falar grávida, ela fala gráfida. Ela faz uma troca de som.
Então é muito específico, não é todo mundo que faz essa troca. E aí a gente consegue sim com menos. Mas aí não, João, se você quiser me mandar um do seu aí, em 1 minuto eu vou descobrir tudo que você faz. É diferente. Muito bom, tá, muito gente? bom, muito bom. Doutora, inclusive assim, o aqui. livro, tendo assinatura vocal, o livro ele tem um nome muito sugestivo e feliz, né? Porque se a gente começar a prestar atenção, a linguística individual de cada um ela é tão singular, ela é tão peculiar, que vira um negócio praticamente único, né? Exatamente. Eu já quero Exatamente. até perguntar as escolhas, as palavras. sobre esses casos emblemáticos ali que a doutora analisou dentro do livro, que eu acho que deve ser muito interessante também. Só que teve uma pergunta aqui da Ludovico Andiara. Através da perícia, eu consigo indicar que a confissão decorrente de tortura, muito provavelmente, viu, Ludovico, não sei se é Ludovico mesmo, Andiara, acho que é Andiara. Provavelmente, nós temos uns instrumentos acústicos que verificam a tensão na voz, e aí a gente consegue quantificar, sim, com certeza. Até que... E aí eu até complemento a pergunta. Se eu não tiver aquela gravação, né, da pessoa falando ali, mas eu tenho a transcrição do que ela disse, por exemplo, ou então eu tenho... aí daria, de alguma forma, para falar, olha, essa aqui não é a palavra que ele utiliza. Rodrigo, isso foi uma pergunta ótima, porque a maior parte das oitivas aí, dos depoimentos, são transcritos. E quando eu transcrevo, eu posso transcrever a palavra, mas eu não transcrevo como a pessoa falou. Então, por exemplo, o seu R de ar, ir, or, ur, é bem diferente do R do João Ricardo. O meu do interior então, mas, por exemplo, quando você fala for, você fala for. E o João Ricardo fala for. Mas se eu for escrever você falando, eu vou escrever for. Eu não vou escrever a forma como você fala for e nem a forma dele for, que são 2 R's diferentes. Então, a transcrição para a perícia só serve quando eu faço a transcrição, mas não para a gente não adianta nada. Tem que ser o vídeo mesmo. Principalmente para a júri, acho que o João também já pegou isso. Você tem assim um depoimento do réu em polícia onde ele confessou. Mas as palavras que estão utilizadas, porque normalmente é o assessor ali, o escrivão da delegacia, que vai digitar. Então o cara vai falar e ele vai digitar da forma como ele entendeu com as palavras dele. E às vezes tem palavras que aquela pessoa nunca usaria. Principalmente na defensoria você vê isso. A pessoa ela não tem uma qualificação para colocar uma palavra tão difícil quanto está lá. E às vezes tem umas palavras que, tipo, é nítido. Aquela pessoa não falaria daquela forma. Rodrigo. Só que é uma transcrição. Vou complementar isso com um caso real, tá? Teve um acusado, cliente meu, aí só fazendo um gancho, a título de curiosidade, um menino com 18 anos, sem instrução educacional nenhuma, trabalhava lá no interiorzão de uma chácara e em todos os momentos que ele foi para juízo, ele negava a prática de delito, ele negava de forma contundente, só que tinha uma suposta confissão em sede policial. Eu identifiquei exatamente isso que você está falando, Rodrigo. Tinham palavras que eram incompatíveis com o nível de compreensão e entendimento educacional do rapaz. E aí eu comecei a ler aquelas palavras para o juiz e falei assim, olha aqui, ó, essa palavra em específica. Perguntei para ele, o que é isso? No interrogatório. Ninguém ficou sem entender nada. Eu peguei assim, ó, 3 ou 4 palavras, não lembro mais de cabeça, e eu falei assim, o que é tal coisa? No interrogatório dele. Ah, doutor, eu não sei. E o que você acha que é tal coisa? E o juiz quis interferir na minha pergunta. Falei, excelência, essa pergunta é imprescindível. Eu gostaria que o senhor concedesse. E aí eu fiz 3 perguntas para ele, de 3 palavras que ele não sabia o resultado. E aí quando chegou na sustentação, eu peguei, abri o depoimento 7 policial dele e falei, olha aqui, tem condição desse rapaz saber o que significa essa palavra. E aí foi absolvido, mesmo tendo supostamente confessado em sede policial. E aí uma máxima que eu sempre digo. Réu confesso não é sinônimo de réu culpado. Ah, isso aí, gostei. É verdade. Imagina que legal, não. Aí você entra, Rodrigo, João, você entra na área da sociolinguística. Então, daí, voltando para o livro, a gente tem a análise da voz da Suzane von Richthofen, que foi o caso Richthofen-Cravinhos. O português da Suzane, que é uma pessoa que veio de um nível socioeconômico bem alto, o português, as palavras que ela escolhe são palavras que dizem da onde ela vem, dizem qual foi a cultura dela, como ela... Então, isso que você está falando é super importante, porque nós temos a sociolinguística também.
Uma pessoa, como você disse, que não tem um nível socioeconômico e cultural, não vai dizer determinadas palavras, não tem como. Ele nem conhece essas palavras. E é isso mesmo. Mandou bem, João. Outra coisa que eu acho bastante interessante, olha só, doutora Maria Inês, não sei se a senhora já pegou alguma análise assim em perícia. Um caso prático também aqui do escritório, que a interceptação telefônica, o pessoal falou de transcrição, né? A transcrição é bastante interessante. A interceptação telefônica tinha uma transcrição bem deficitária. Isso não é muito difícil de acontecer, principalmente quando quem é o responsável pela transcrição são os investigadores responsáveis pela realização de um relatório e etc. Então, nem sempre essa transcrição vem ipsis literis, muitas vezes ela vem falando o que eles captaram daquele diálogo e etc. E além da interceptação telefônica, teve quebra de sigilo telefônico. E na quebra de sigilo, tinha mensagens de WhatsApp trocadas na mesma hora, praticamente, assim, no mesmo dia, conversando do mesmo assunto que da interceptação telefônica. E a mensagem de WhatsApp me chamou a atenção para falar, olha, essa transcrição está errada. Estão tentando fazer alusão na transcrição a algo que não era o contexto da conversa, porque a mensagem de WhatsApp me levava a outro contexto. Foi aí que a gente pediu uma transcrição feita por um perito técnico, né, que fez a transcrição. Tivemos acesso aos áudios da interceptação, fez a transcrição e mostrava que o contexto da conversa não era bem aquele que estavam querendo levar. Não sei se isso é algo que a senhora percebe também, ainda que não seja uma perícia quanto à voz, mas sim quanto ao conteúdo da conversa, é algo muito importante, né? Eu acho que sim, Tiago, porque antes de você fazer uma perícia de voz, você vai verificar aquele áudio e às vezes na transcrição você já verifica que aquilo não tem fundamento no seu trabalho. A transcrição que nós fazemos hoje é a transcrição chamada transcrição forense. Ela tem uma metodologia que tem uma forma de decifrar o for falado pelo Rodrigo e o for falado pelo João. Porque, de modo que quando a pessoa lê, ela sabe que são duas pessoas diferentes, por exemplo. Então, a transcrição forense, ela é extremamente trabalhosa, viu, Tiago? É 1 minuto de áudio para 10 minutos de transcrição. Então, vocês imaginam quanto tempo demora. Mas a gente tem todos os marcadores. Esse é um ponto. Segundo ponto, essas pessoas que transcrevem delegacias e tal, elas são submetidas a muitas horas de áudio e, às vezes, elas fazem até mais uma textualização. Elas escutam o que a pessoa falou e escrevem com as próprias palavras. Aí já complica mais ainda, porque não é exatamente o que a pessoa falou, mas é o que foi interpretado. Chegando na mensagem de WhatsApp, só um minutinho, deixa eu só completar o WhatsApp, para vocês ficarem bem atentos. O WhatsApp é fácil de você tirar uns pedacinhos e só colocar o pedacinho que interessa. Então, tem que prestar atenção. É diferente de um áudio, que a hora que eu abro num espectrograma, eu sei onde ele foi cortado. Eu sei fazer isso, mas do WhatsApp já não. Porque tem uma mensagem, ele pega aquela mensagem, ele manda para outra pessoa, ele chega para você só a parte que interessa. Então, para vocês como advogados, precisa prestar bastante atenção. Desculpa, pois não. Não, porque tinha uma pergunta aqui, que eu até tinha colocado antes do Alexandre, que eu achei interessante, que foi nesse sentido. Na interceptação telefônica, a transcrição realizada pelo investigador, sem a devida expertise, é válida? Processualmente falando, não tem como você falar que não. Processualmente, né? Mas tem como eu questionar pelo que eu entendi, tem como eu questionar essa transcrição realizada, se eu trouxer um laudo pericial, falando, olha, ele transcreveu de maneira equivocada, aqui, ele está querendo, é o que o Thiago acabou de falar, aqui ele está querendo dar a entender que foi de uma forma e não foi. E aí eu até conto um caso real meu, em que o cara tinha ameaçado porque tinha falado assim, você vai pro inferno. E isso foi considerado uma ameaça de morte, né? Vou te mandar pro inferno. Só que quando pegava o CD com toda a transcrição, com tudo que foi dito, deu para ver que era ele brigando com a sogra, e a sogra falando para ele assim, você não acredita em Deus, você vai ver o que vai acontecer com você, porque você tem que acreditar em Deus, você não é um homem de Deus. E ele falou, não, eu sou um homem de Deus. E a briga tava nesse cunho, assim. E chegou um momento que ele falou assim, é a senhora que vai pro inferno. Mas dava para ver que não era uma ameaça de morte, era uma ameaça ali do céu, da terra, sei lá. Uma ameaça religiosa, vamos dizer assim. Não era nem uma ameaça, né? Era uma discussão. A ameaça religiosa é atípica, né, Rodrigo? Não, era uma discussão se é possível. Respondendo aí, Alexandre, respondendo para você, textualização, que eu estou escutando o que o Thiago está falando, estou escrevendo com as minhas palavras o que ele está falando, isso sim vocês não devem aceitar.
porque sai totalmente do contexto, né? É a interpretação. Mas o resto, tudo tranquilo. Doutora, agora uma curiosidade. Oi. A doutora falou sobre for e for, né? Duas formas de falar. Falei. Ô, João, vamos falar porta e porta. Isso. Porta, é porque eu já tinha pego fora dele no começo. Pois não, João, desculpa. E o que acontece? Aí eu vou me confidenciar aqui só para quem está no Clube Criminal. Eu fui criado no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem uma origem regionalista muito pesada. E uma das coisas que começou a me incomodar quando eu comecei a sustentar no júri, que é dotado de total oralidade, é que eu gravava aqueles vídeos, né, minhas sustentações, e aí ficava porta, porteira, ficava todo, sabe, certo, carregado aquele R. E eu comecei a me modelar nas pessoas que tinham uma oratória que eu me identificava demais. Pô, tem um jornalista chamado Celso Freitas, William Bonner, o Silvio Santos, sabe? O Silva Bravanel, eles têm... Você vê o Silvio Santos brincando, geralmente, mas ele tem uma oratória irretocável. Um timbre de voz... E a fonoaudióloga dele é minha amiga pessoal. Oi? Silvio Santos faz fonoterapia. Silvio Santos faz fonoterapia há muitos anos. Sim. Então as pessoas não dão devido valor para a própria fala como um instrumento que pode ser moldável. E aí é o ponto da minha pergunta. Né? Eu, durante a minha trajetória no júri, eu moldei a minha oratória no sentido de como falar, a maneira de me expressar, mas também a vocalização, a digitação das palavras, né? A gesticulação de cada sílaba dita. Inclusive o R era algo que me incomodava muito, e eu comecei a modelar em jornalistas, modelar em apresentadores. Celso Portiolli tem uma fala irretocável, coisa diferente de outros que eu não vou aqui, né, compará-lo, mas estou só citando os que eu admiro. Então, você vê, poxa, há uma modificação e uma automodelagem de algumas pessoas, né? E aí eu acho que, quem sabe, seria até difícil identificar o proprietário daquela voz, a assinatura vocal, não considerando o que a doutora já falou no começo, que seria contemporaneidade, né? As pessoas mudam e se modelam com o passar do tempo. Sim, depois como você não tem nenhum problema articulatório, como eu consigo falar for, eu consigo falar for, eu consigo falar for. Mas porque eu não tenho problema articulatório. Então, se eu for se quiser falar como carioca, eu vou treinar e vou falar. Mas esse caso como o seu, do Tiago, do Rodrigo, são casos específicos, porque vocês lidam com pessoas e vocês procuram falar da melhor forma possível. Isso não é o que acontece com a maior parte das pessoas. As pessoas, áudios de WhatsApp, você escuta, às vezes precisa escutar várias vezes, porque às vezes a gente não entende. Então, de fato, nós estamos já lidando com pessoas que não são profissionais da voz. Vocês são profissionais da voz. É outro contexto, viu, João? Outro contexto. Não oficialmente, o técnico... O Rodrigo ficou triste, viu? Rodrigo ficou triste, ele colocou até um outro fundo. Eu estou procurando aqui, ficou triste com essa colocação. Boa noite. O João, ele é um repórter ali, de tanto que ele... repórter. Mas eu gosto, é que tá, eu sou muito favorável ao sotaque, eu gosto bastante do sotaque de cada um, você consegue identificar assim, a regionalidade. Eu gostaria de fazer fono para poder expressar cada palavra de uma maneira mais compreensível, para ajustar isso, né? Como você mesmo disse ali, o Silvio Santos faz fono até hoje. Mas você fala bem, Rodrigo, vocês três falam muito bem. Mas é que é legal, porque tipo, se o Silvio Santos faz até hoje o negócio, né? É porque a ideia é que tem que fazer mesmo. E aí eu queria voltar aqui pro livro da doutora Marinês e perguntar para ela assim, qual foi dessas vozes aqui, eu tô vendo aqui que tem na capa, deixa eu até mostrar aqui, pessoal, para quem tá assistindo, né? Pelo Instagram, e quem não tá vendo o replay, fica convidado a vir ao vivo também. Aqui tem, por exemplo, o Nardoni, tem a Ristori, tem o Bruno, tem vários caras conhecidos aqui. Qual desses casos foi assim, o mais interessante? Você poderia contar pra gente, assim, que você analisou algo que foi bem interessante? Olha, eu posso dizer para você que dos 9 casos que nós analisamos, cada um tem as suas particularidades extremamente interessantes. O objetivo desse livro não foi fazer perícia de voz, mas foi mostrar para as pessoas que cada um tem as suas particularidades, tanto vocais, quanto linguísticas, quanto acústicas, porque como todo mundo já sabe, já é a terceira vez que eu venho aqui para a gente fazer perícia de voz, nós temos que fazer as 3 análises, perceptiva, auditiva, de linguagem e acústica.
E aí cada um tem as suas particularidades. Nós inserimos o caso do Jairinho no último, assim, praticamente o livro já estava pronto, mas o seu Alfredo Abi nos solicitou, que é o dono da Milênio, então nós incluímos. De onde vem o material? O material é disponível na internet, em entrevistas que eles deram para jornalistas, e assim, a gente percebe claramente o distanciamento com relação a certos fatores. Aí alguém falou do goleiro Bruno, ele fez uma entrevista muito simpática, tal, em nenhum momento ele vai falar e nem tocar no assunto da Elise Samúdio. Então a gente percebe nas entrelinhas o tipo de fala que a pessoa vai conduzindo para nos tentar fazer acreditar em certas questões, né? Nós temos também o caso da Elise Matsunaga, né, do caso Matsunaga Kitano, o maníaco do parque. O maníaco do parque, por exemplo, a fala dele, alguma coisa se apossou dele, e esse mal que se apossou dele foi quem fez as coisas que ele fez. Então, a gente analisa tudo isso também. Do Tiago, matador de Goiânia, a mesma coisa. Então, existe um mal, aquele mal, ele não consegue se livrar. Alguma coisa, não foi ele que fez, foi o mal que entrou nele. Então, a gente avalia isso, e é um livro já escrito também para advogados, para juízes, para que as pessoas possam entender o poder das palavras, o poder da inflexão de voz, o poder da intensidade, da frequência. Nós não incluímos a parte de cabeça ainda, mas vamos incluir no próximo livro, os movimentos de cabeça. Ah, legal. E aí teve uma pergunta aqui acho que é Coelho em inglês, né? O Rabbit. Ele escreveu aqui, na perícia de fono, a qualidade da ferramenta do app usada para gravar, ela é considerada pela profissional perita? Eu acho legal essa pergunta aqui, porque foi uma das coisas que você explicou já todas as vezes que a gente gravou, que eu achei bem interessante, né? Que muitas vezes o perito ele não analisa isso, não analisa a qualidade da gravação comparado com a qualidade da amostra, né? Sim, a gente precisa para fazer a gravação padrão, eu tenho um sistema, faço gravação pelo Zoom, mas eu tenho um sistema de captação externa, e existem alguns parâmetros de acústica que você não pode fazer se os áudios tiverem diferenças. Então, se eu pegar um áudio de WhatsApp e eu não gravar a pessoa padrão com o WhatsApp, existem algumas coisas na acústica que eu não posso fazer, porque vai dar erro. Então, o perito precisa saber disso. Claro, eu posso fazer uma gravação padrão da sua voz, Rodrigo, eu posso fazer pelo Zoom, mas eu tenho que ter um captador externo e tenho que considerar alguns parâmetros que eu não vou poder fazer. Isso também é um erro de alguns peritos não se atentam para isso. Isso é muito interessante. A gente vê... E essa questão o que eu vejo mais, assim, a maior utilidade assim, que eu vejo, pensando em processo, seria interceptação telefônica. Porque muitas vezes o réu nega, ele fala, não é a minha voz que está ali. Aquela interceptação ela é feita através de uma gravação que não é boa, o áudio é difícil de ouvir, às vezes até difícil de entender o que está ali dentro. Não é o telefone dele, normalmente, mesmo que ele for o culpado, vamos dizer, no caso de tráfico de drogas, o cara não usa o telefone dele. Então, assim, já não é o telefone dele. A pessoa está negando que é ela. E a gravação está ruim. Uma perícia de voz, nesse ponto, ajudaria muito a defesa, né? Daria para falar, olha, não dá para determinar. Nesse caso, a gente faz uma gravação do padrão e tem que reamostrar da mesma forma que está questionada. Às vezes a gente até coloca um filtro de ruído para deixar a voz o som mais parecido possível para poder fazer as análises. E aí, para vocês que estão nessa área, claro, criminal, é importante chamar a atenção para o pacote. Eu sou amiga do João Ricardo. Ele é super meu amigo. Eu já fui vista com ele em vários lugares, nós temos gravações juntos, nós somos da mesma turma, os mesmos amigos e tal. Aí o telefone do João Ricardo é interceptado, ele fazendo alguma coisa. Ah, mas ele é amigo da Marinês? Essa voz que está aí de mulher é da Marinês. Nem sempre é. Então, isso acontece muito. Eu tenho gravações de várias pessoas juntas, às vezes de um grupo, de traficantes ou não, enfim. E aí, assim, bom, já que eu sou amiga do João Ricardo, sou amiga do Rodrigo, sou amiga do Tiago, certeza que essa voz que está aí é da Marinês. Ela anda sempre com eles, conversa com eles, são ela. Mas não é assim. As coisas não podem ser assim. Às vezes eu não estava nessa situação que você foi gravar. E muitas pessoas reclamam disso. Essa gravação não
Eu não sou uma pessoa muito boa mesmo, mas essa gravação não sou eu. Exato, e a gente tem... Mas a pessoa já é acusada no bololô, né? E a gente até falou sobre, foi assim, nos últimos Clube Criminal, a gente falou sobre, por exemplo, grandes operações, né? E dentro das grandes operações, existem provas super sofisticadas hoje, né? De imagem, de áudio, de apreensão de computadores, e assim vai. E um paralelo que um dia ou 2 dias antes a gente ouviu o delegado da violência doméstica, uma semana antes, não sei, e ele falando sobre a dificuldade, e é o que eu enfrento todos os dias, por exemplo, no crime de violência doméstica, de se provar algo, porque a quantidade é tão gigante que a prova ela fica muito fraca. Então, se você tiver um elemento dentro de qualquer um desses dois, onde você tem uma farta prova, mas você consegue mostrar que ali não dá para determinar, ou quando você não tem nada, que nem eu já tive num processo de violência doméstica, eu sempre cito, que era a foto de um áudio. Foi a foto de um áudio juntada no processo para falar, olha, ele ameaçou por áudio. Tá aqui a foto do áudio que ele ameaçou. Opa, não é possível, né? Você tem que juntar o áudio dentro do processo. E hoje em dia não tem desculpa de falar, eu não tenho tecnologia suficiente. Qualquer celular grava, qualquer celular tira foto, por pior ou melhor que seja a qualidade, né? E quando você joga fora, também fica na nuvem. E dá para recuperar. E os peritos de TI que recuperam os celulares, que foi o caso que aconteceu do Jairinho e da Monique. Eles apagaram tudo do celular, mas a maior parte da quantidade, tudo isso foi recuperado. Porque ele sai do seu celular, mas ele não sai da nuvem. Seu celular tem uma nuvem e você consegue acessar. Você não, o perito consegue. Então, isso é importante você colocar, sem dúvida. Eu quero aproveitar só, que eu não sei se nós temos o tempo, eu quero só dizer que nós temos o curso de Identificação Humana Forense pelo Cefac, é o único curso no Brasil que forma peritos nessa área. Então, tudo que eu estou conversando com vocês, os alunos aprendem a fazer perícia direitinho e tal, e nós temos a nova turma que vai começar agora dias 12 e 13 de novembro. Então, se alguém tiver algum... Eu estou sempre postando também, mas se alguém tiver algum interesse, ou conhecer alguém que queira fazer, é um curso aberto para vários profissionais de várias áreas, não é um curso para fonoaudiólogo. Inclusive, doutor, olha a ideia que me surgiu aqui. Imagina a credibilidade de um tribuno do júri ao falar que ele tem treinamento em perícia forense e ele identificou, para além do que diz um laudo, ele é profissional e sabe que aquele laudo é falso, sabe que aquela voz não é aquela. Poxa, me deu uma boa ideia. E ensina... E arrasou, hein? Eu também tenho uma curiosidade aqui que eu vou emendar com a minha pergunta. Ensina também essa outra parte, que eu fiquei muito curioso sobre ela, de você conseguir analisar não sei se fala assim, a sintaxe ali, ou o jeito que a pessoa falou, para poder determinar se ela está mentindo, se ela não está. Não determinar, né? Mas é um indício, é um apontamento de, olha, aqui eu tenho esse padrão. Sim, com certeza. Esse curso tem tudo, são 14 módulos, é um curso de aprimoramento. Eu vou mandar para a Daniela, ela manda para vocês. Aí, se você quiser depois replicar, enfim. Essa nossa turma vai ser a 6ª, mas as turmas anteriores sempre tinha advogado, tem engenheiro, tem pessoas de outras profissões. Doutora, é online, é ao vivo com o professor. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que pode ser de interesse geral para o pessoal que está assistindo e ouvindo, né? E o pessoal que vai ouvir ainda. Para o Tribunal do Júri, até mesmo para crimes, tá? Em geral, para processos criminais, a doutora também faz assessorias do tipo, olha, preciso verificar nesse processo se a doutora consegue identificar elementos, se essa testemunha está ou não mentindo, se há algum tipo de elemento que configure que tem alguma contradição na sua fala, ou até mesmo da identificação dos áudios, para a gente trazer a doutora para processos para fins de testemunhar no processo, como perita, sabe? Testemunha pericial. Claro. Dá para fazer uma consultoria, sim, dá para fazer, de qualquer forma, se eu pegar um áudio, eu preciso fazer a perícia, eu preciso fazer a transcrição e tudo isso. Mas sim, a gente faz muita consultoria. Show. Muita consultoria. E até uma pergunta para o Thiago ali, ó. Ele tá... Vou usar os saberes do Thiago. Ô, Thiago, vocês não deixaram o Thiago aparecer hoje, coitadinho? Por que ele ficou fora? Não, ele estava aí. Ô, Thiago, a testemunha, quando eu rolo uma testemunha técnica, ela não conta no rol, né? Assistente técnico não conta no rol e não precisa nem ser nomeado na resposta à acusação, como não conta no rol. Aqui no escritório tem alguns casos que eu sinto que posso ter a necessidade de um assistente técnico no decorrer do processo. Por exemplo, tem uma interceptação telefônica que eu percebi que pode ter algum problema dela na hora da resposta à acusação. Eu posso nem ter essa perícia e nem ter essa confirmação. Mas eu coloco lá no rol de testemunhas as minhas testemunhas e coloco embaixo assistente técnico e ainda coloco uma observação: a ser nomeado no curso do processo, antes do término da instrução.
Então eu nem nomeio naquele momento quem vai ser o nosso assistente técnico. Porque eu não sei se é uma perícia de voz, né, que seria a doutora Marinês, se é uma perícia na análise da credibilidade da interceptação telefônica, que seria outro tipo de perito, etc. Que dica, hein? Eu gostaria de pedir a todos que depois desse momento palestrinha do nosso professor Thiago Buni, vocês dessem uma salva de palmas, porque isso aqui é dica de ouro para quem ficou até o final do podcast, tá ok? Admiração absoluta sempre, desde cedo, por Thiago Buni. Esse cara é fera. Por isso que ele tá aqui, né, Rodrigo? É bem um ponto. Vocês três são incríveis, viu? Vocês três são incríveis. Eu que eu não sou da área do direito, vira e mexe, eu assisto, porque eu acho super legal o que vocês fazem. Então, de parabéns, viu? Parabéns. Show de bola. Parabéns mesmo. Pessoal, quem gostou, clica aqui em cima nessa setinha, segue a doutora Maria Inês aqui. Eu vou falar qual é o Instagram dela para quem está ouvindo, tá? Você vai procurar. Procura lá, Maria Inês, com S, Heather. É Heather, né? É isso? Tá certo? Heather, tá. R-E-H-D-E-R. Exatamente Heather. isso. Doutora, muito obrigado aqui. Olha lá, o Eu Thiago, agradeço, gente. Foi um prazer. colocando assistente Tiago, tchau, você não apareceu, mas não tem problema. Até um outro dia. Quando tiver outra novidade, eu já mando e a gente já fala, tá bom? Eu estou à disposição de vocês.